Sejam bem-vindos a mais um Moviecast, o podcast oficial da Movie Marketing. Aqui, cada episódio é um espaço para dividir vivências, experiências e tudo de bom dos nossos clientes e parceiros. Porque nós acreditamos que nada acontece se não sairmos da inércia. E ninguém faz isso sozinho. Moviecast, colocando holofotes sobre quem realmente faz acontecer. E no episódio de hoje, o Moviecast recebe uma marca que carrega emoção, propósito e um olhar único sobre a infância. O Arquitetura de Mãe nasceu da vontade de transformar o quarto infantil em um espaço cheio de afeto, funcionalidade e significado. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores dessa marca encantadora, falar sobre o processo criativo, as dúvidas mais comuns das famílias e o que faz cada projeto ser tão especial. Comigo aqui no Moviecast de hoje está a Odile, a criadora do Arquitetura de Mãe. Seja bem-vinda, Odile! Obrigada, Mari! Que bom ter você aqui para falar de um tema tão lindo e tão gostoso. Tá feliz? Tô. Tá pronta? Vamos lá. Nasceu pronta pra falar de arquitetura, né? Olha, eu vou te falar que desde que a gente começou a trabalhar junto, eu fiquei até mais calma. De tanto ver quartinhos de bebê, a sua energia, né, que traz isso pra gente também, de doçura, de cuidado. Então, essa cliente é uma cliente que tá mudando a minha forma de ser. E ó que eu sou, ó, furacão, agitada. Mas eu não sou tão calminha assim não, viu? Você não é tão calminha não, você é braba. Só que o seu conteúdo passa uma calma muito grande, porque a gente tá falando de bebês, né? De uma nova vida que tá chegando. Sim. E você é arquiteta e você é especialista hoje em quartos infantis. Sim. Da onde surgiu essa vontade? Bem, vamos lá. Acho que é a pergunta de milhões que eu mais recebo. Eu sou formada há 16 anos. Né? Eu comecei o de mãe há 6 anos atrás. Tinha uma sociedade na época com 2 arquitetos e a gente já via essa necessidade de nichar, né, dentro da nossa área. Por alguns motivos, né, específicos e pessoais de cada um, a gente decidiu finalizar a sociedade e eu me vi, né, acho que com a oportunidade justamente de nichar mesmo, de escolher um nicho específico. Não foi simples a escolha, mas eu acho que foi uma escolha feita com o meu coração. Né, eu acho que foi rápido, mas não foi simples, justamente por isso, né, como foi algo que veio muito rápido a mim, a gente tem sempre tem aquela sensação de que o que vem rápido demais a gente precisa analisar, né, e aí na verdade eu me dei um prazo para definir, né, em que nicho eu trabalharia. Mas eu acho que foi bem martelado, assim, na minha cabeça essa questão do infantil, porque o mundo infantil sempre foi algo que me encantou muito, né? Todas as vezes que eu pensei, que eu tive alguma possibilidade de pensar em outra área, sempre foi direcionado ao mundo infantil. Então foi um momento que eu falei assim, bem, preciso resolver. E aí, poxa, nada melhor, eu acho, do que unir o que eu sei fazer e o que eu amo fazer, que é a arquitetura, né? Eu sempre trabalhei com interiores, com a minha paixão, de fato, que é o mundo infantil. Então, acho que a partir daí eu falei, não, é isso. E aí, embarquei de cabeça. Mas antes de partir pro de mãe, você já tinha feito muitos quartos infantis? Muitos não. Não? Não, mas sempre gostei muito, sempre me identifiquei. Lá no escritório, sempre quando chegava algum quarto infantil, algum quarto de bebê, o pessoal já falava, Dílio, o que você gosta? Já tinha, inclusive, criado, a gente não conseguiu lançar, mas criado um produto que era focado em ambientes infantis dentro do nosso escritório, como se fosse uma perna, exatamente. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo já fazia sentido, né? Eu acho que foi só um start mesmo que fez virar essa chave. E o de mãe vai completar 6 anos agora. 6 anos. E como é que foi o início, né? Depois que ficou martelando na sua cabeça e você decidiu, é isso. É um universo infantil, são quartos infantis. Como é que foi o início pra você? E como é hoje você ter se tornado referência em quartos infantis? Vamos lá. Eu acho que nenhum início é simples, né? Mas eu acho que a minha personalidade extremamente organizada e planejada para as coisas me ajudou muito, né? Porque eu determinei a si mesmo. Foi uma decisão de semanas, eu botei na minha cabeça minhas metas, né? Até X dias eu vou definir. E dia 8 de novembro, isso era em agosto, né, de 2019, e eu decidi que entraria no universo infantil, trabalharia com arquitetura infantil, e eu botei na minha cabeça que dia 8 de novembro de 2019, no dia do meu aniversário, tem uma que é uma data muito né? especial pra mim, eu iniciaria meu trabalho. Então, eu trabalhei 3 meses, assim, extremamente focada,
sabe? Na criação mesmo dessa empresa, em todos os meus... toda a logística, de todo o funcionamento, como seria, e eu comecei, assim, muito embasada. Isso me deu muita segurança, Sim. porque eu tava começando, não vou dizer do zero, né, porque eu já tinha 10 anos de trabalho, 10 anos de formada, mas, assim, tem todas as coisas que envolvem um recomeço, né, e era uma área que eu não tinha referência. Hoje em dia, a gente tem muitos escritórios de arquitetura, né, voltado para o universo infantil. Quando eu comecei, não tinha muitos, né? Tinha no Brasil, aqui em Salvador não tinha nenhum. Então, a gente vai nascendo com poucas referências. Então, tudo isso dificulta, né? Mas eu acho que essa questão da minha organização e do meu planejamento me ajudou muito. Escolher empresas que faziam sentido para mim na época também me fortaleceram muito. Inclusive, eu vou falar aqui da Essence, que foi quem criou minha marca, que me deu, assim, uma força muito grande. A gente criou todo um planejamento de brand. Então, acho que isso fortaleceu muito minha decisão. Dia 8 de novembro de 2019 eu comecei, e dia 8 de novembro de 2019 eu fechei meu primeiro projeto. Uau, que legal! E você fala assim, quando você começou, quer dizer que você começou como? Tipo, hoje eu sou de mãe, você abriu um Instagram... Abri o Instagram, fiz um vídeo falando, né, da intenção, sempre difícil para as câmeras, mas fiz um vídeo explicando qual era a minha mudança, né, de foco, de nicho no momento, o porquê dessa decisão, né, dos ambientes infantis. E aí, abri meu Instagram no dia 8, postei esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp. Saiu correndo. E comecei. E é tão legal isso, né? Eu tenho, assim, duas coisas que você falou que eu acho que vale a pena a gente conversar. A primeira é a marca. Sim. Quando você falou, poxa, eu tive uma empresa que me acompanhou, que fez a marca, que fez nascer, né? Sim. Esse projeto. Exatamente. Isso dá tanta força pra muito, gente, né? Muito, eu tive um rebranding recentemente, né? Eu sempre fui, desde que eu comecei como social media, eu comecei aquela coisa do começo, né? Foram 16 anos de mundo corporativo. E eu falei, agora eu não tô mais no mundo corporativo. E aí, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Que ruim e que bom! Ai, que bom demais! Quantas vezes dentro das empresas eu quis fazer as coisas do meu jeito e falava, não, aqui você não tá pra inventar a roda, não. Você tá aqui pra empurrar a roda. E quanto isso me frustrava. Sim. Então, eu comecei como MDG, que é a abreviação do meu nome, porque tinha um chefe que me chamava de MDG e foi entrando. Só que eu nunca entrei na marca, sabe? Né? Assim, fiquei assim, tipo, MDG. Eu tinha até meio vergonha de falar, assim. Daí, numa consultoria esse ano que eu contratei, eu criei um método Move, que é um método de gerenciamento mesmo de rede social, e conversando com o meu consultor, ele falou assim, Mari, Move é muito bom, e tem muito a ver com você. Eu, cara, é mesmo, eu vou mudar o nome da agência pra Move. Daí, quando eu mudei pra Move Marketing, me deu uma força do movimento, porque eu falei, é isso que eu acredito, é o movimento, daí do Move Marketing saiu o Movecast, o Move Community, o Move tudo. E tudo pra mim, hoje, quando eu falo Move Marketing, dá um orgulho, assim, é uma empresa, né? Isso é muito gostoso. E outra coisa que você falou, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que você falou assim, eu comecei minha empresa, fiz o quê? Abri o Instagram, né? Aí abriu o Instagram e fez um vídeo. Que possibilidade, né? Que a gente tem de hoje em dia poder falar para milhares de pessoas, centenas de pessoas que seja, sobre o que a gente tá fazendo. Eu falei isso pra você semana passada. Não sei se você vai lembrar. As pessoas têm muito a visão de Instagram como um a mais ou uma obrigação, né? O meu Instagram pra mim é a minha empresa. Né? É a minha forma de me mostrar. Não me mostrar a minha pessoa, né? Mas Estamos começando agora. Mas mostrar o meu trabalho, né? Mostrar o porquê do meu jeito, né? Até hoje, sem aparecer tanto. Mas mostrar o propósito que eu carrego atrás do meu trabalho, né? O carinho e a dedicação que eu tenho pelo meu trabalho. É a minha forma, né? Aquela ali, é o Instagram. Não tem como. E hoje em dia não existe nada que a gente vai fazer que a gente não vai ver o Instagram, né? Sim. Então, como é que você vai contratar o trabalho de uma arquiteta sem ver o portfólio dela, que acaba sendo Instagram? Como ela se posiciona, como é o jeito dela, né? É o caminho de entrada para todas as empresas. E que legal que a gente tem essa possibilidade, né? Eu bato todos os dias na tecla na minha rede social falando, você tem que produzir conteúdo. Eu não acredito que eu tenho que falar isso ainda. Você tem que produzir? Tem, claro que tem. Na verdade, a gente sabe, e eu sei, né? Eu sou uma pessoa extremamente interessada, eu busco informação de absolutamente tudo. Se eu entrar em uma coisa, quando eu te contratei, eu já sabia de tudo que eu queria por trás disso, né? Mas a gente tem algumas dificuldades, né? Eu tenho essa questão com câmera, com falar, com aparecer.
Mas assim, eu sempre soube da importância, Sim. né? E a gente precisa desse reforço, né? De estar ali, estar ali o tempo todo. A gente se reconectou através de um comentário meu na postagem sua, né? Então eu acho que isso é importante, sim. Que bom, eu fico muito feliz, porque é um trabalho muito lindo. A gente vê, né, o que você faz, o carinho que você faz, o cuidado que você faz, o esmero mesmo com todos os detalhes, né, que é a sua palavra, é detalhe. E é bom ter a possibilidade de mostrar isso com mais força pro mundo, né, mostrar você, a sua essência e a sua competência. Isso é muito legal mesmo. E eu tenho certeza que as mães que te contratam levam muito isso em consideração também. Sim. Na hora que chegam pra te contratar e conversam com você e sentem quem você é e o que você pode fazer. Você hoje, quando chega uma gravidinha, normalmente estão grávidas já, né? Sim. Normalmente. Já tive algumas clientes que chegaram a mim, acho que umas 2 ou 3, 2 com certeza, vou chutar 3, antes de engravidar, pra saber, né? Pra saber como era, né? Pra saber como era, valor, amo pessoas programadas e planejadas. Mas pra começar, de fato, só depois. O projeto, né? Quanto tempo demora para um projeto ser entregue? Para o projeto ser entregue, o quarto fica pronto. O projeto ser entregue em torno de 1 mês, né? As etapas todas que a gente passa, em torno de 1 mês, a gente já consegue estar com o projeto pronto para de fato começar. Mas para o quarto ficar pronto, que é uma dúvida extremamente recorrente, uma média de 4 meses. Nossa, é bastante, né? Porque depende de marcenaria. Depende de muita coisa. O projeto é rápido, né, digamos, mas a gente conta com prazo de muitos fornecedores, né? É um trabalho que envolve o trabalho de outras pessoas, várias pessoas, né, e muitos prazos. Então, entre 3 e 5 meses, né? Normalmente os 5 meses, as clientes que... É engraçado isso. Normalmente, os quartos que eu demoro 5 meses para entregar são as clientes que começam mais cedo, né? São as clientes que fazem com mais calma as coisas, fazem os orçamentos. Porque senão aqui já tá parindo. Não tem tempo a perder. E aí, normalmente, em 3 a 4 meses, é a grande maioria, mas a gente consegue... acho que diria 4 meses. Então, o ideal é que uma gravidinha de 3 meses já esteja falando com você. Exatamente. Ou menos, antes. Não. Logo depois, eu sempre sugiro logo depois da finalização do primeiro trimestre, né? Início do segundo trimestre, entre 15 e 16 semanas, eu acho um momento excelente para começar, porque a gente tem 1 mês, né, de planejamento. Eu gosto sempre de tratar, não chamar de projeto, mas chamar de planejamento, porque envolve muitas coisas. O que envolve? Né? Como é que funciona, por exemplo? Eu não, viu, gente? Não vou me usar de exemplo, não, obrigada. Uma grávida, está gravidinha, quer montar o quarto do bebê. Ela chega até você e quais são as etapas? Como é que funciona? Como é que se desenrola essa história? Bem, primeiro a reunião de briefing, né? Que a gente vai conversar, que a gente vai bater um papo. Normalmente, no primeiro contato no Instagram, no WhatsApp, elas vêm com milhares de fotos, inspirações e já o que estão sonhando. Né? E Instagram, vem muito pelo Instagram? Muito pelo Instagram. E aí a gente, né, tem aquela conversa de proposta, e aí a gente tem nosso primeiro encontro, que é a reunião de briefing, né, onde a gente conversa para eu conseguir entender. É a reunião mais importante que a gente tem, né, onde eu entendo o desejo da cliente, entendo as possibilidades, referências, e a gente conversa, faço o cadastro do espaço, né, que é a medição, que é importante, é uma dúvida sempre delas, mas eu tenho o projeto, eu tenho as medidas, mas é importante que a gente, né, que a primeira reunião é já na casa da cliente? Já na casa da cliente. Porque daí você já tá no espaço. Exatamente, já conheço. Eu falo muito que eu gosto de sentir o ambiente. Entendi. Né? Chegar lá, sentir, ver, questão de iluminação, questão de ventilação, porque tudo isso faz parte, né, do meu projeto, da rotina dela, e eu levo muito em consideração a rotina da cliente. E aí, de fato, a gente assina o contrato e começa, né? 15 dias após essa etapa, a gente tem a apresentação da proposta. A gente tem uma nova reunião onde eu apresento as imagens. Então, ela já vê exatamente como o quartinho vai ficar tudo lindo. É a reunião de encantamento. Tem choro? Tem. É muito bacana. E aí, a partir disso, da aprovação da cliente, a gente vai para a segunda etapa, que são as plantas técnicas, né? Que é o projeto de fato. A partir do projeto, a gente entra na terceira etapa, que são orçamentos, né, e os fechamentos. Então, a gente vai fazer os orçamentos de todos os itens, de todos os serviços do cliente, que a gente vai precisar para executar o projeto.
A cliente vai definir, obviamente, né, se vai, onde vai fechar, e aí é a parte de acompanhamento, né, Sim. onde os serviços vão ser executados. Você acompanha a obra? Tudo. Eu não administro, Tá. mas eu acompanho, Sim. certo? Eu não administro, que eu falo, eu não tô lá todo dia vendo, até porque Sim. são serviços muito simples, então normalmente, tipo, 99% das vezes não precisa da minha presença. Às né? vezes tem a parte estrutural, tem o quê? Tipo, tomada que puxa, não Muito tem simples. muita parede quebrada, Não tem, estrutura não feita, tem, né? Não tem. A gente mexe em ajuste elétrico, e são Sim. ajustes, Uhum. sabe? Tipo, como a gente, normalmente o quarto do bebê é um home office, é um quarto de visitas. Uhum. Então muda a função, né? Quando Sim. muda a função do ambiente, muda o layout, Sim. a gente precisa ajustar algumas coisas. Então é ajuste elétrico, ajuste de iluminação, né? Dentro desse novo uso. Pintura, às vezes, quando o cliente quer mexer um pouco mais a parte de gesso, que talvez seja a mais trabalhosa, Sim, né? mais sujeira. Só, entendeu? Então, E aí marcenaria. pronto. E aí vem a marcenaria e depois a finalização de papel de parede e produção. Então, até depois que tudo fica pronto, que todos os serviços são feitos, né? Que tá tudo, o quarto já tá todo montado, completamente montado, a gente marca a produção. O que é é a finalização exatamente do a meu produção? trabalho. Que a gente escuta, às vezes eu amo arquitetura, né? Falei já pra você. O meu Instagram tem coisa fitness, muita, né? Porque eu sou fitness agora. Tem muita coisa de marketing, óbvio, né? Muito. E tem muita coisa de casa, de arquitetura. Eu amo ver. Eu sigo um monte de gente que fica fazendo compra essas casas derrubadas, faz antes e depois. Decoração. Tudo. E eu vejo muita arquiteta falando, hoje é dia de produção. A produção, a pessoa vai lá e coloca tudo. Como é que funciona? A produção é a finalização do trabalho, né? É a última etapa do meu trabalho. Eu vou falar muito por mim, porque depender de cada profissional isso varia, certo? Tá. Mas a minha produção, depois que o quarto tá pronto, normalmente, no melhor dos mundos, a gente marca um mês antes da DPP, né? Que é a data prevista para o parto. E a maioria das vezes não acontece assim, acontece 1 semana, 2 semanas antes, mas onde eu vou, o quarto já tá todo montado, todo pronto, e eu vou arrumar o quarto, né? Entendi. Então, colocar o enxoval, as peças do enxoval, as peças do beiço no beiço, colocar as peças da cama. Até o enxoval faz parte da escolha do seu projeto? Faz tudo faz parte. Eita. Então, assim, o que você entrega no 3D é exatamente o que se o cliente aceitar, Exatamente. obviamente, o que ele vai receber e você vai lá pra arrumar. Exatamente. Oh, eu vou finalizar só a questão da produção. Sim. E vou falar sobre o que é importante essa questão do enxoval. Do 3D, na verdade. E eu vou finalizar, vou colocar os objetos de decoração no lugar. Tá. Eu digo pra cliente que eu vou deixar o quarto pronto pra ela chegar da maternidade com o bebê. É um momento muito especial, é um momento que elas esperam com muita ansiedade, né? Que criam muita expectativa. Teve uma cliente recentemente que eu sempre faço o vídeo, né, do quartinho entrando, abrindo a porta. E a cliente falou assim, eu não vejo a hora de você fazer o vídeo abrindo a porta. Eu acho que até isso é bacana, porque até referência do que elas veem no meu Instagram, né, acaba virando mais um momento de expectativa. Mas é sempre um momento muito especial e é a finalização mesmo. A gente começa planejando juntas e a gente finaliza o quarto juntas. É muito legal. E é muito, eu imagino, né, que seja assim, muito emocionante você acompanhar, né, uma gestação muito. E as expectativas dessa mãe. Normalmente é mãe de primeira e segunda viagem, todo mundo faz quartinho ou é mais as mães animadas de primeiro filho? A maioria é primeiro, mas não é uma maioria, não. Fazem pro segundo filho também. Tem bastante segundo filho. Eu não fiz, sabia? Quarto filho. Poxa, eu queria ainda ter feito. Está em tempo. De Alice, né? Só de Alice. Sim, verdade. A nossa próxima casa eu vou fazer um quarto do zero pra ela. Não, eu acho que, tipo assim, foi uma das coisas que me levou muito ao de mãe e uma das coisas que tá muito nesse processo meu, assim, do meu formato de trabalho. Eu acredito muito no meu trabalho. Eu acredito muito no que eu faço, certo? Então, eu não levo só como um projeto, como mais um projeto. Então, por trás de um quarto de criança, eu vi recentemente uma postagem falando assim, o primeiro filho, aí o quarto. O segundo filho era um colchão e uma lâmpada. Aí todo mundo comentando, rindo. Mas assim, a montagem de um quarto pra mim, e eu acho que talvez eu consiga mudar a visão das pessoas sobre isso, é muito símbolo de carinho e de cuidado, né? A minha referência muito
Sobre o cuidado, eu não tenho mais, infelizmente, a presença da minha mãe, né? Foi referência para mim em relação a tudo, inclusive a escolha da minha profissão e toda a minha dedicação e cuidado que eu tenho por ela. Mas a referência que eu tenho dela é do cuidado que ela tinha com as coisas da gente. Como ela cuidava, principalmente dos quartos. A gente nunca teve quarto mega planejado, investimento, nunca fomos ricas. Porque não fazia também, né? Mas assim, ricas de amor. E de muito cuidado, sabe? O olhar dela para os detalhes. Isso me marcou muito. Isso para mim hoje é uma referência do cuidado e do amor dela. Então eu acho que eu tento trazer isso para o meu trabalho, sabe? E eu acho que a gente é mais uma forma da gente mostrar a importância que o filho tem pra gente, né? Da gente cuidar do ambiente dele. O quarto de uma criança é o primeiro espaço dela no mundo, né? Então você poder oferecer uma coisa que foi planejada e pensada nos mínimos detalhes para ela, né? O quarto de bebê é um ambiente que a gente projeta antes do bebê nascer, né? A gente está preparando a casa para aquela chegada. Então, assim, é muito especial. Ai, que lindo! Você falou, isso é a primeira morada dela no mundo. Eu pensei aqui, assim, a primeira morada é tão especial, né? Que é o nosso ventre, feito mesmo por Deus, ali, com tudo que ele precisa. E quando ele nasce, ele tem um ambiente que foi preparado com tanto carinho. A extensão, né? Que lindo, bem, muito lindo. E voltando para a parte prática, assim, quem já fez obra, sabe que sozinho é um perrengue danado, né? Ah, meu Deus do céu, eu fiz uma obra no meu apartamento há 3 anos, chegou uma hora que eu cansei, eu cansei. Daí alguém falou assim, tem que fazer, não vai fazer mais nada. Eu fiquei 6 meses com o negócio caído ali, porque eu falei, eu não quero um prestador de serviço aqui dentro, porque eu não tava suportando mais. Mas quando a gente tem o suporte e indicações de profissionais realmente sérios, ajuda, muda tudo. Você traz esse suporte também, essa indicação de profissionais, marceneiros, pedreiros, eletricistas, toda essa equipe? Tenho. Inclusive, dentro da minha profissão, né, dentro de arquitetura, os profissionais estão deixando, né, de indicar por uma questão de falta de possibilidade, né? O que você falou é a dor de cabeça. Sim. Sempre vai ter algum problema, sempre vai ter uma dor de cabeça, certo? Eu acho que o principal, quando eu falo muito com o pessoal que trabalha comigo, os erros acontecem, todo mundo é humano, acontece atrasos, mas o importante é a gente resolver da melhor maneira possível para a gente passar para o cliente o mínimo dessa dor de cabeça, né? Então, por conta disso, muitos profissionais estão deixando de indicar. Mas assim, eu tenho receio, né, disso. Eu sempre tento alertar os clientes que eu tô indicando que são bons profissionais, mas que a gente tem que estar atento a tudo, né? Porque da mesma maneira que vai na casa de um cliente é incrível, vai no outro e não é tão incrível assim, e deixa na mão. Então a gente tem que saber dosar isso. Mas assim, como o meu trabalho é muito focado no apoio, né? Eu falo sempre, vamos juntas, né? Então, o que eu tento passar, né, com o meu acompanhamento, que eu acho que é o principal diferencial do meu trabalho é o acompanhamento, é que as minhas clientes fiquem tranquilas. Então, uma forma de tranquilizá-las é indicar, tentar pelo menos indicar pessoas que vão dar o mínimo de dor de cabeça possível, né? Profissionais que pelo menos a gente conheça o trabalho. Então, indico absolutamente até porque tá pondo dentro da casa da cliente, que as pessoas estão morando, né? Exatamente. Não é uma obra aleatória, assim. Exatamente. Então, realmente tem que ter esse cuidado e é muito importante, né? E é muito legal você ter uma pessoa pra contar, né? A gente grávida, eu fui uma grávida bem chorosa, assim, e tudo era megalomaníaco. Faz parte. Já os hormônios estão ali, você quer que esteja tudo perfeito, tem muita expectativa. Exatamente. Né? Eu tento, assim, né, manter os meus contatos. Às vezes, quando tem uma questãozinha de tô vendo que vai deixar na mão, eu já vou buscando outra pessoa que eu possa confiar, sabe? Isso também é importante de começar cedo, importante, né? Pra não ficar assim no gargalo. O bebê vai nascer e o quarto ainda tá em obra. Exatamente. Quanto antes começar, melhor, justamente por isso. Porque eu falo sempre que a tranquilidade delas é a minha preocupação, né? Então, assim, começou antes, elas vão ficar tranquilas, isso vai me deixar mais tranquila também, e a gente vai dar certo. A grande maioria não é assim, começa já no limite dos limites. E como eu normalmente não consigo atender de imediato, elas precisam esperar um pouco, né? Às vezes até 1 mês pra gente começar. Então até isso tarda um pouco, né? Atrapalha um pouco, né? A questão, a gente tem um prazo muito limitado. Sim. Mas assim, acho que a sorte é minha delas me escolherem, né?
Então, eu vejo muito que elas chegam até mim determinadas a ser acompanhadas por mim mesmo, certo? Não é só um projeto de um quarto, né, que serviria a qualquer arquiteto. Mas elas vêm muito, assim, com essa intenção de fazer comigo, né? De ter o meu acompanhamento. E esperam o tempo preciso pra gente começar. E aí, mais ainda, a gente se esforça, né? Pra tornar o processo tranquilo e pra entregar o melhor possível. Não, que legal. E voltando um pouquinho ali quando a gente fala do 3D, né? Da parte da emoção ali, de tudo que vocês conversaram, do briefing que ele se materializa ali no 3D. Tem uma coisa legal sobre isso. E daí vem ali o 3D, a emoção, fala, ai, amei, não sei o que, o choro e tal. E tudo aquilo que vai do 3D vira realidade? Vira. E é uma coisa interessante porque eu trabalhei 10 anos com interiores de um modo geral, né? Apartamentos, casas inteiras, a gente fazia o 3D de todos os ambientes, enfim. E a gente nunca usa especificamente o que vai ser colocado no ambiente, né? A gente usa referências, tipo, a mesa vai ser de madeira. Vamos pegar uma mesa do tamanho que a gente pensou de madeira, mas chega na loja, a gente vai escolher a específica na loja no momento da compra, né? Sim. De um modo geral, os arquitetos trabalham assim. Obviamente que tem itens específicos que fazem parte da concepção do projeto, sim, que é aquele, né? Sim. Ou um material e tal. Mas normalmente não, né? Quando eu comecei a trabalhar sozinha, né? Com ambientes infantis e principalmente os quartos de bebê, eu acho que nos meus primeiros projetos, primeiro que eu sempre tive a ideia de mostrar o mais verdadeiro possível do como ia ficar pronto, sim, né? Porque eu sei da importância disso. Então, eu usava exatamente o que eu ia especificar. Mas eu comecei vendo uma tendência de que elas queriam exatamente até a parte de produção. De, tipo assim, elas printavam o 3D, circulavam, assim, a plantinha, a escultura que eu usei, falava, Dília, eu acho isso onde? Né? Então eu sempre tive o cuidado de colocar o tapete que existisse na loja específica que eu conheço, o berço, a poltrona. Nada que pegou aleatório. Mas os itens menores eram a parte de produção da imagem. Sim. Assim como a gente faz a produção do quarto e a gente vai comprar esses itens complementares, né? Mas eu comecei a ver isso muito forte, assim, de uma maneira geral. E hoje eu tenho o cuidado de até a produção das imagens serem feitas baseadas em algo que a gente pode fazer, que a gente vai achar aquilo ali. E é uma dúvida sempre, inclusive eu apresentei um projeto ontem. Eu apresento, mas eu vou achar isso onde? Mas você vai me dizer onde eu posso achar isso aqui? Eu falo, fique tranquila, absolutamente existe, tudo né? do 3D existe. E eu vou te dizer exatamente onde você vai encontrar. Uau, que legal. E o que você acha, né? Você falou uma coisa muito legal, assim, que as mães, elas te procuram. Eu falo as mães, porque são as mães mesmo, né? Grande maioria. Grande maioria. Vem uma leva de pais no primeiro contato, bem legal. Mas a maioria são as mães. Então, os clientes te procuram porque querem você, né? O seu atendimento e o seu acompanhamento. Você acha que esse é o diferencial do de mãe comparado com os outros escritórios? Ou existem outros diferenciais aí que a gente ainda não comentou? Eu acho que é o meu acompanhamento. Eu acho que é o meu olhar, né? Eu acho assim, por mais que eu não apareça no Instagram, eu acho que eu consigo, pelo menos o feedback que eu tenho, eu tenho essa visão. Eu acho que eu consigo passar a minha intenção, certo? A intencionalidade em tudo que eu faço, né? Em criar um projeto. Recentemente uma cliente falou assim, a gente estava num grupo com uma fornecedora, né? A gente cria grupos, né? Com artistas, tal, para definir as coisas juntos. E a gente estava num grupo específico, discutindo uma coisa com o artista, e a artista deu uma sugestão, ela falou, espera de lhe dar a opinião dela, que ela sempre tem uma justificativa para tudo dela tem motivo, deixa ela falar o que ela acha. Ah, que legal. E é exatamente isso, eu fico feliz porque eu vejo que as pessoas estão captando, né, a minha intenção. Tudo tem intenção, né? Tudo é feito muito baseado na rotina, de como funciona melhor para aquela família, para aquela mãe. Então eu tento captar o que é prioridade, né? Não só, eu quero um berço, uma poltrona e uma cômoda, tá? Mas como é que funciona a sua rotina? Você é mais prática? Você foca mais no visual do quarto, na estética do quarto, ou na praticidade, né? E as referências que elas me enviam, às vezes elas falam coisas que querem, mas quando elas me enviam as fotos de referência são completamente diferentes. Então a gente tem que ter esse olhar para o porquê que tá tão diferente, né? Saber fazer essa união. Então eu acho que é uma série de coisas que leva a gente a... Vou falar de mim, né? Que me leva a
a juntar todas aquelas informações e oferecer um projeto, né, um planejamento que se enquadre exatamente dentro do que aquela família precisa, né, do que aquela mãe precisa. Então, pensar na rotina, pensar como vai funcionar aquele quarto, pensar em se aquele apartamento é um apartamento alugado, que é um assunto importante da gente falar. Então, a gente não vai ter tanto investimento, mas ainda assim a gente precisa pensar no fluxo, precisa pensar que... Eu sempre falo que os primeiros meses são os mais difíceis. São rápidos, mas são mais difíceis. A gente tem que focar ali, né? Porque a gente já tem uma rotina muito intensa. Então, se a gente pensar em tudo que a gente vai facilitar aquela rotina... Pra mim é o melhor dos mundos. Com certeza. Né? O meu foco sempre é esse, é pensar nos primeiros meses que a mãe vai estar precisando de ajuda. Então, tudo que a gente possa prever antes e facilitar na rotina, né? Na montagem daquele quarto, na definição daquele quarto, eu acho que é o que faz sentido, certo? Então, eu me perdi. Não, o que eu acho muito legal, sabe o que é? Você falou de referência, né? Quando a gente começou a trabalhar juntas, eu falei, me manda, que faz parte do meu briefing, algumas referências. E você falou, Mari, eu não tenho referências. Porque o que eu quero é diferente do que eu vejo. Tem alguns projetos, lógico, né? Arquitetos, etc., que eu admiro o trabalho, mas pro meu jeito eu não tenho referência. E isso é muito importante, porque você é muito segura de você. Sim. Você acredita muito no que você entrega, você faz com muito carinho, como a gente falou. Mas é verdade. E você não se baseia em outras pessoas, você sabe exatamente o que você quer. E isso a gente percebe, faz um mês que a gente tá trabalhando juntos, né? A equipe toda da Move percebeu. A equipe toda da Move percebeu que a gente faz de acordo com a sua orientação e a gente te envia. E você fala, não, mas você sabe exatamente o que você pensou. Não foi isso que eu pensei. Eu pensei nisso aqui que faltou isso aqui. E daí a gente refaz e faz de novo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque é muito bom ter um cliente seguro, que sabe o que quer. E eu não tenho dúvidas que a gente vai ajustar isso ao longo dos meses e vai entender cada vez mais o seu pensamento. Mas é muito legal ter alguém que realmente... sabe o caminho, sabe? Porque o que acontece muito com o empreendedor hoje que tá no digital, muitas vezes me procura porque tá começando, não sabe. Tipo, tá perdido, não sabe o que é, o que faz, como fazer, etc. E você sabe exatamente o que você quer e você só precisa de um apoio pra se mostrar ainda mais. O quanto que você entrega e o quanto que você é poderosa nesse sentido, sabe? De uma entrega... firme, uma entrega concisa, e isso é muito, 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 muito bonito, assim. Eu acho que a gente acaba voltando pro começo, né, da minha empresa, que eu falei justamente que eu me estruturei muito e eu comecei muito segura. Sim. Né? Eu acho que a base, quando você tem a base, né, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, você falou sobre ser referência. Sim. Eu acho difícil, né, a gente abrir a boca e falar, eu sou referência. Mas, assim, é onde eu miro. Sim. É onde eu miro, porque eu acho que a gente precisa ter uma meta pra gente não se perder no caminho, Sim. Né? Mas, assim, o meu trabalho não é focado nisso. O meu trabalho é focado em desenvolver o melhor serviço possível, um serviço de excelência, um serviço que atenda às necessidades, um serviço que realize as minhas clientes e, como consequência disso, um dia eu seja referência no meu nicho. Sim. Legal. E você falou de um ponto que eu acho legal a gente apontar aqui, que são apartamentos alugados. Sim. Poxa, eu tô morando num apartamento alugado, vou ter um bebê, queria tanto ter um quartinho. Faço um quartinho ou não faço um quartinho? Quartinho não. Um quarto de bebê. Quartinho não. Eu sou muito assim... eu não fiz projeto porque o apartamento é alugado. Era o meu caso. Eu faço muito projeto de apartamento alugado, tá? E assim, em diversas situações, tanto de clientes que realmente não querem investir muito, e a gente tem sim como fazer uma coisa bacana sem investir muito, e clientes que investem muito também no apartamento alugado. Uhum. É o sonho ter o quarto do bebê, do primeiro bebê, e a gente vai lá e faz. Né? E aí o que eu tento dosar, a gente tenta dosar, né, para que, independente de investimento, eu sempre tento martelar isso, independente do quanto você vai gastar para executar aquele projeto, existe toda uma base por trás de um serviço de um arquiteto. Sim. Né? Justamente, a gente volta para a rotina, então, facilitar a rotina,
né? Pensar no melhor fluxo para aquele quarto, pensar exatamente como é que vai ser o uso daquele quarto, pensar em layout, pensar em medidas, né? Acontece muito de clientes virem falar comigo depois que já comprou os móveis e os móveis não estão cabendo dentro do quarto. Sim. Eu já ouvi, tipo, imagina. mas a vendedora disse que cabia. Mas não é o serviço da vendedora, né? Então, assim, tem muita coisa por trás da estética do quarto. Não é um que quarto envolve, bonito. Exatamente. Não é só um quarto bonito. Precisa funcionar, né? Funcionar da melhor maneira possível. E quando você tem um profissional sério, que tem aquele objetivo ali, você vai ter um quarto bonito, você vai ter um quarto dentro do que você pretende investir, né? E você vai ter um quarto bonito. Porque tem como a gente fazer, a gente juntar todas as coisas, né? Juntar a funcionalidade e estética, independente do investimento. Eu sempre falo, o textinho que eu mando no primeiro contato da cliente, né? Quando eu mando as informações que eu preciso, né? Pra entender o que ela quer e tal. No fim, eu falo sobre que o resultado do projeto é exatamente o que ela pensa, o que ela sonha e que está dentro das possibilidades dela, né? Porque não faz sentido a gente fazer um projeto lindo, apresentar um 3D incrível que ela não vai executar, né? E uma das coisas, assim, que me deixa muito feliz é que 100% dos meus projetos são realizados. Sim. E assim, vou dizer que 95% deles são exatamente o que está no 3D. O que muda às vezes é porque um tom específico a gente resolveu mudar por alguma coisa, ou a gente mudou algum detalhe no caminho por alguma situação específica, sabe? Mas a grande maioria eu consigo alinhar, né? Eu acho que o principal do meu trabalho é isso. É entender o que ela quer, o que ela precisa, junto com a técnica, que sou eu que domino, com que ela pode realizar. E isso é sinal de um briefing bem feito, Sim, né? Com certeza. Tinha até uma pergunta que eu tinha pensado aqui da gente... O que acontece quando a cliente não consegue realizar, mas você já respondeu que eles realizam. Sim. Porque você fez um briefing bem feito. Exatamente. Porque não adianta eu chegar pra você e falar que eu tenho um orçamento X e eu tenho essa demanda e você fazer do que você acha da tua cabeça, né? Não faz sentido, né? Você tem que seguir de fato. E esse orçamento X não é dito. Eu nunca mais... No início eu até perguntava. Depois eu vi que eu comecei... Que cria uma situação meio de... Tipo, eu vou falar menos pra ela não gastar muito meu dinheiro. Exatamente. E aí, na verdade, a experiência é tudo, né? É a experiência. Hoje, assim... Nada como 40 anos. Exatamente. 6 anos de trabalho. Então, hoje, tipo assim, na nossa conversa, eu consigo entender tudo. Às vezes ela nem sabe o que ela quer. Sim. Mas eu observo a forma que fala, eu observo a sala da casa, eu observo os outros ambientes da casa. Então, nisso você sabe o nível de detalhe que a cliente gosta, o nível de primor que a cliente gosta, a parte estética também fala muito. A sala da casa fala muito. Agora você falou isso, eu pensei numa coisa. Tem muitos projetos, não seus, que eu não vi nenhum assim, mas tem muitos projetos arquitetônicos que tem o guarda-roupa de porta de vidro. Sim. E daí eu sempre olho e falo, gente, mas e a pessoa bagunceira? Não, nunca pode ter um guarda-roupa de porta de vidro, né? E isso, você chega numa casa, normalmente a pessoa dá uma organizada na casa pra receber a visita. Mas você consegue perceber ali o nível de organização, né, das pessoas. E daí você vai botar uma porta de vidro num guarda-roupa, que vai ficar sempre bagunçado, né? E o quarto vai estar sempre bagunçado. Eu sempre penso nisso. Eu sou super organizada, tá? Sim. Meu guarda-roupa poderia ter uma porta de vidro. Mas muitas pessoas não. A gente tem que... Eu levo absolutamente tudo em consideração. E eu falei em um post recente que eu postei na legenda sobre essa questão. E eu pontuei aqui também do sentir o ambiente. Sim. A primeira reunião é uma reunião que eu tenho muito como sentir o cliente, né? Sentir a cliente, sentir o casal. Sentir, às vezes, até a conversa deles dois ali, eu capto coisas. Sim. Às vezes eu vejo que eles não estão interagindo tão bem, tipo assim, não é um acordo muito, sabe, que eles precisam de mais. Às vezes eu acho que a minha intervenção técnica, tá, gente, técnica só, vai ajudar a direcionar alguma coisa. Sim. Então eu acho que absolutamente tudo numa reunião de briefing deve ser considerado. Você vai de alma limpa, só e aberta, né? Pra ouvir e captar tudo aquilo mesmo. Exatamente. E isso demonstra o sucesso realmente dos projetos serem executados. Sim. E como é que você lida com as expectativas? Porque cada mãe tem um sonho, né? E as expectativas sobre aquilo que você tá apresentando são muito altas. Eu posto sempre essa frase, né? Que eu vivo de realizar sonhos. E eu vivo e revivo a expectativa da chegada de um bebê diariamente, né?
Então, pra mim é um prazer. Eu acho que realmente o tempo já me deu repertório. Não vou dizer suficiente, porque nunca é suficiente, né? A gente tá sempre aprendendo, sempre melhorando. Mas eu acho que esse tempo já me deu um repertório, assim, bem interessante, bem bacana, de como direcionar isso, né? De como receber essa expectativa delas, de como ajudar, né? De como cada vez mais me fazer presente, né? Fazer com que elas se sintam seguras. A chegada de um bebê, principalmente, é um momento, o primeiro filho, né? Principalmente, é um momento, assim, de muitas emoções, né? É muita emoção, é hormônio que a gente não controla, é uma novidade que muda a vida da gente toda, né? Muda a rotina, e são muitas coisas que a gente precisa se preocupar e dar conta até esse bebê nascer. Então, eu tento com que o meu trabalho facilite pelo menos o meu pedacinho, sabe? Tipo assim, pelo menos com um quarto, fique tranquila que vai dar tudo certo, né? E eu tenho aqui na minha mão, vai dar tudo certo. Ai, que linda! E eu sempre reforço essa frase com elas, fique tranquila que vai dar tudo certo, certo? E eu tento estar ali sempre perto mesmo, tentando tranquilizar e tentando amenizar, e eu acho muito legal quando a cliente é muito envolvida, assim, com as coisas e empolgada, e eu tenho um cliente que me manda a roupinha da maternidade, eu tenho um cliente que me pede para ajudar a escolher detalhe de lembrancinha de maternidade, mala de maternidade. Não faz nada parte do meu trabalho, mas eu amo, né, participar. Eu acho que isso reforça ainda mais a confiança, né, que eu tento, né, que é o meu objetivo sempre, que elas realmente confiem em mim, no meu trabalho. E eu acho que isso reforça, né, que eu tô conseguindo. Exatamente. Que legal. E o que você falou, uma coisa tão linda, você vive o nascimento a chegada de uma nova vida diariamente, né? E não tá vivendo aquilo, mas de qualquer maneira tá participando, é muito, muito grande, né? É muito especial. É a presença da vida mesmo, se renovando todos os dias, é muito lindo. Você faz um trabalho lindo, eu sou fã, né? Há muito tempo. Parabéns mesmo, eu sou Obrigada, orgulhosa de você ter me escolhido pra gente trazer mais de você para sua rede social, né? A gente começou nosso trabalho recente, mas como tá sendo para você trabalhar com a Move ao longo desse último mês? Desse último mês, né? Eu acho que eu tô achando interessante, sabe? Porque eu trabalho sozinha. Uhum. Inclusive, você falou aí que a equipe já me conhece. Eu queria me retratar. Ó o momento, meninos, equipe Move, presta atenção pra vocês. Eu trabalho sozinha, né? E tipo assim, eu já tive sociedade, mas assim, se eu for 16 anos, eu trabalho sozinha, grande parte, né? Eu trabalhava sozinha antes da minha sociedade. Se eu não me engano, foram 3 anos só. Então, são 13 anos trabalhando sozinha, né? E fazendo várias coisas sozinhas na vida. E assim, você ter que tomar suas decisões todas sozinhas é bom, como você falou, em alguns sentidos, em outros não. Né? É aquela coisa, não tem jeito. Às vezes as pessoas, mas como é que você consegue? Ele, não sei, eu tenho que fazer, eu faço, né? E assim, vocês estão sendo a primeira experiência minha mesmo, de um acompanhamento de perto, porque uma coisa é você, a Essence, né, que fez minha marca, eu contratei pontualmente, a gente desenvolveu o trabalho, encerrou, né? Outras coisas, consultoria de imagem, são coisas pontuais, né? Mas vocês estão me acompanhando, né? A gente está desenvolvendo junto um trabalho, a gente está se entendendo junto. É um processo, né? Então, é a primeira experiência que eu tô tendo. E eu vou te dizer que eu tive receio no começo, que eu falei, meu Deus, como é que vai ser se eu não gostar? Eu tenho muito receio disso, porque eu me conheço, sabe? Eu me conheço mesmo, eu não tô, vou passar uma pessoa na minha cabeça, não. Mas assim, eu sei muito o que eu quero, é o que você falou, eu sei muito o que eu quero. Sim. Então assim, eu fico com receio de que as pessoas não entendam o que é, sabe? Que eu não sei se eu tô conseguindo passar aquilo, ou se eu devo passar de uma outra forma, sabe? Então, eu tô achando maravilhosa a experiência mesmo, eu pontuo o que eu preciso pontuar, certo? Porque eu acho que eu escolho os profissionais que vão trabalhar comigo, eu não faço pesquisas, não. Eu me identifico. Sim. Pra mim, bateu ali, olhou, falei, essa é essa. Eu sou assim. E eu já acompanhava você já há muito tempo, né? Eu tenho minha irmã trabalha com marketing, eu tenho outras amigas com empresas contratadas, mas eu tenho esse, não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, mas eu não vou pelo que os outros estão me falando, não. Eu vou pelo meu feeling, pelo meu sexto sentido, sabe? Então eu falei, não, é ela. Eu vou fazer com ela e pronto, e vamos ver. E eu acho que é uma construção,
né? Eu acho que tá sendo, não sei como é que tá sendo pra vocês, obviamente, mas pra mim tá sendo bacana, né? Eu tô aprendendo muito e vendo que também perder um pouco esse controle, eu preciso disso. Sim. Sabe? E eu tenho o controle, eu tento, né? A gente nunca tem, mas eu tento ter o controle de tudo na minha vida porque é necessário. Porque eu sou dona da minha empresa, porque eu cuido da minha filha sozinha, porque eu sou dona da minha casa sozinha. Então, é a minha vida, Sim. sabe? Mas assim, aprender, ter oportunidades de lidar com outras pessoas, com outras situações e deixar também as pessoas cuidarem de coisas que são importantes pra mim, não é fácil pra mim pelo meu estilo de vida, mas eu sei que é uma coisa importante. Sim. Certo? E eu acho que tá sendo um aprendizado e eu acho que tá sendo muito bacana. Que bom. E a gente, assim, cada cliente que chega tem um estilo. Sim. E a gente logo identifica. Eu tenho uma equipe maravilhosa hoje na Move. Olha, que equipe, sério. Eu falo assim, gente, eu devo ser uma pessoa merecedora, viu? Porque quando eu faço parte de demais. Eu faço parte de muitos grupos, né, de marketing. Sim. E muita gente reclamando de equipe. E daí, quando eu olho pra mim, assim, a energia, sabe? Sim. De todo mundo, eu falo, não, deve vir de mim, não é possível que eu modéstia à parte, porque é tão legal. E quando tem as conquistas dos clientes, tudo assim, eu falo, gente, e a gente tem esse costume, né? Vem um feedback do cliente que eu e Bruna estamos no grupo, a gente passa pro grupo da equipe. Gente, feedback, olha que legal, não sei o quê. Uhum. E é uma vibração geral, assim, sabe? Então todo mundo vibra pelo cliente, as coisas que acontecem. Então eu falo, a marca nova do cliente. Então eles, ai, que diva, ela arrasou, maravilhosa. Então tem essa vibração pelo cliente. E quando entra um cliente novo, tem clientes que não sabem o que querem. Então o que a gente oferece dentro do nosso conhecimento se encaixa perfeitamente. É mais fácil? Óbvio. Sim. Né? Porque as coisas fluem. Mas tem clientes, como é o seu caso, que já vem sabendo o que quer. Sim. E a gente vai se adaptar e colocar tudo pra rodar conforme o cliente precisa. Sim. E as coisas, não tenho dúvida, que eu falei pra você. Vai fluir, fique tranquilo, vai fluir. E ninguém reclama não, viu? A gente faz e aperta pra fazer sempre o melhor, o melhor, o melhor. E ver você, o carinho que você trata. Cada projeto seu me deixa mais responsabilizada pelo seu projeto. Então a gente só cresce também. É muito bom isso. Agora estamos chegando no final. Não passou rápido? Passou muito. Já estamos chegando no final. E a gente tem uma pergunta que é a assinatura do podcast. Sei. O podcast, ele é novo, mas ele é metido, sabe? É a assinatura. Eu quero saber de você, Dili, qual foi o movimento que mais acelerou a sua jornada até aqui? Essa palavra, pra mim, é muito forte, o movimento. Porque era uma coisa que minha mãe falava muito pra mim. Se coloque em movimento. Ah, mentira! E a gente precisa colocar a energia em movimento, sabe? Ela sempre reforçou muito isso. Isso é muito forte na minha vida, sabe? Em relação a absolutamente tudo. E eu acho que o que fez diferença sempre em minha vida, em absolutamente tudo, né? E focando aqui no de mãe, foi me movimentar. A palavra é essa. Sabe, eu acho que eu não tenho outra coisa, é me movimentar, né, com medo, com receio, insegura e vamos lá, com medo mesmo. Vai com medo movimento mesmo. E eu sinto muito isso, quando a gente coloca a nossa energia pra rodar, eu defini essa questão do marketing, né, do reforçar o posicionamento no Instagram e tal, há 2 meses atrás, né, não era uma pretensão minha, era uma coisa minha pra 2026, e aí do nada eu falei, não, é agora, é agora. Coloquei em movimento. Uma ideia que foi colocada em movimento, acho que foi um vídeo que eu vi, e eu comecei a pensar, e a energia começou a rodar, e agora eu tô aqui. Ah, que legal. E eu acredito isso muito, é o que eu falei. Quando eu achei o nome da Move Marketing, eu falei, gente, é isso. Porque eu sinto isso diariamente na minha vida. Se eu parei, tudo para. Se eu me movimentei, as coisas fluem. Então é algo que eu acredito piamente. E que lindo tua mãe falar isso pra você a vida toda. Eu acho que o movimento deixa a gente com medo, de uma maneira geral, né? A palavra movimento de uma maneira geral. Deixa a gente com medo e com receio, porque o movimento faz a gente encontrar e se deparar com situações que talvez não sejam boas. Mas é justamente ele que faz com que também a gente se encontre as situações, que a gente mude, que a gente cresça. É isso mesmo. São escolhas. Mas eu acho que realmente o movimento é a melhor palavra, assim, pra definir a minha vida, as minhas escolhas e eu ter chegado até aqui com o de mãe. Que sucesso, que bom. Quero agradecer muito você ter vindo aqui hoje. Eu sei que foi um desafio, mas foi gostoso, não foi? Foi.
Que bom. O início foi mais nervoso, mas... Passou, que bom. Então, esse foi o Moviecast com Arquitetura de Mãe. Pra assistir esse episódio todo, siga no canal do YouTube, Seja Move. Siga o meu Instagram, marianadegrande.mkt, e também o Instagram do sejamove.com.br. Passa o seu Instagram pro pessoal também, Dili, pra gente acompanhar. Ponto de Mãe. Arquitetura, ponto de mãe. Espero vocês no nosso próximo episódio.